programas de ação ou diretrizes para o Estado. Hoje, a doutrina e o judiciário entendem que todo princípio tem nele contido um mínimo de eficácia a qual é preciso dar concreção. O judiciário brasileiro, por exemplo, passou a tirar consequências práticas dos princípios constitucionais. O princípio republicano, federativo e democrático, que está inscrito logo no artigo 1º da nossa Constituição, dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência. Vejam, as senhoras e senhores, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal, baseado nos princípios agasalhados no artigo 37 da Constituição, sobretudo o princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade, editou a súmula número 13, que proíbe o nepotismo nos 3 poderes. Eu tive a honra de redigir esta súmula vinculante e ela foi desenvolvida a partir de uma ação de descumprimento de preceito fundamental e também de um recurso especial, o primeiro de relatoria do ministro Brito e o segundo de minha relatoria, em que se entendeu que para a aplicação dos princípios da moralidade, da impessoalidade na administração pública, não é preciso lei nenhuma, elas decorrem diretamente deste princípio. Por isso que a Suprema Corte do país pôde editar esta norma. E o judiciário, sobretudo instado pelo Ministério Público, passou a decidir, e agora já me encaminho para o cerne do nosso tema, passou a decidir sobre questões que antes estavam reservadas aos demais poderes. Passou a decidir questões que estão inseridas no campo das políticas públicas, reservadas aos poderes legislativo, mas, sobretudo, ao poder executivo. Passou a atuar na área da saúde, na área da educação, do meio ambiente, do consumo, da proteção dos idosos, das crianças, dos portadores de necessidades especiais, etc. Isso tudo aumentou em muito a atuação ou protagonismo do Poder Judiciário e muitos observadores, muitos especialistas passaram a imaginar que o tradicional princípio da separação dos poderes estaria rompido ou superado por esta atuação. O Supremo Tribunal Federal, em particular, ficou extremamente fortalecido, além de todos esses instrumentos que a Constituição já havia colocado à sua disposição, com mais outros 2 instrumentos que são exatamente a repercussão geral e a súmula vinculante. Mediante a repercussão geral, como todos nós sabemos, o Supremo hoje, ao invés de examinar todos os recursos que lá aportam, pode escolher aqueles que entende que tenham repercussão geral, ou seja, um impacto maior do ponto de vista político, econômico, jurídico ou social, deixando de lado as questões que digam respeito meramente às partes litigantes, a direitos intersubjetivos. E estas decisões, evidentemente, vinculam os tribunais inferiores no que diz respeito a questões análogas, a questões idênticas. E também as súmulas vinculantes, que o Supremo Tribunal Federal, após decisões reiteradas em matéria constitucional, pode editar súmulas que vinculam o Poder Executivo e o Poder Judiciário como um todo. Evidentemente, não vincula o Poder Legislativo, porque o Poder Legislativo ele representa a soberania popular e pode até superar uma súmula vinculante. E, mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal passou a decidir temas da mais absoluta relevância em face da incapacidade ou da inapetência dos demais poderes para resolver certas questões. Passou o Supremo Tribunal Federal a pronunciar-se, por exemplo, sobre a cláusula de barreira dos partidos políticos, a verticalização das coligações partidárias,
a questão da fidelidade partidária, a greve dos servidores públicos, os limites às pesquisas científicas, como ocorreu no caso das células-tronco embrionárias, o regime das terras indígenas, o uso de algemas, o direito de apelar em liberdade, a vigência de incentivos fiscais, etc. São temas polêmicos, que não são e não foram resolvidas pelos demais poderes e caem no colo do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, e os 11 ministros têm que dar uma solução, porque o Judiciário não pode negar a prestar a jurisdição. Mas, voltando ao tema dos direitos sociais, e já me encaminhando para o término da minha intervenção, eu gostaria de dizer que hoje os doutrinadores e o Supremo Tribunal Federal e a Justiça, de modo geral, partilha do entendimento que é veiculado, dentre outros especialistas, ou especialistas, pela professora Ana Paula Barcelos, que se abebera nas lições de Robert Alexy, o grande constitucionalista alemão, segundo o qual pensamento, todo ordenamento jurídico teria ou conteria um núcleo essencial de direitos, que corresponde a um mínimo existencial, que forma um plexo de direitos subjetivos que podem ser aplicados pelo Poder Judiciário sem que se cogite de qualquer transgressão ao princípio da separação dos poderes. Esses direitos são, ou seriam, indispensáveis à dignidade humana e, num processo, num exercício de sopesamento de princípios constitucionais, eles superariam todos e quaisquer outros valores inscritos na própria Carta Magna. E, dentro dessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal tem prolatado ou confirmado certas decisões judiciais para o fornecimento de remédios para tratamentos médicos e acesso à educação, deixando de lado, ou desprezando até, diria eu, as implicações financeiras e até aquela barreira que tradicionalmente é chamada de reserva do possível. O Supremo Tribunal Federal e o Judiciário, muitas vezes, em situações, digo, é verdade, excepcionais, têm afastado a reserva do possível. Cito 3 exemplos rapidamente. Um deles, do coordenador científico desse evento, que foi expresso no agravo regimental, na suspensão de tutela antecipada 175 do Ceará, de que foi relator o ministro Gilmar Mendes, em que se determinou o fornecimento pela rede de saúde pública a um determinado paciente de um medicamento para tratar de uma doença neurodegenerativa. Eu mesmo, como desembargador, e fui desembargador muitos anos em São Paulo, em agravos de instrumentos, sobretudo, muitas vezes eu superei impedimentos, obstáculos que a rede pública de saúde estabelecia ou colocava, antepunha aos doentes terminais de AIDS, determinando o fornecimento desse medicamento sob pena até de perecimento do postulante, do jurisdicionado. Há um outro exemplo também muito interessante, um acórdão de grande densidade, que se consubstancia no agravo em recurso especial 410-715 de São Paulo, esse de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, em que se decidiu que o município deveria fornecer creches e pré-escolas para crianças até 6 anos, porque é obrigação do Estado prover a educação das crianças. E permito-me também trazer como último exemplo uma decisão que o Supremo tomou a partir de um acórdão por mim relatado no recurso extraordinário 500-171 de Goiás, em que se proibiu a taxa de matrícula nas universidades públicas.
E essa decisão transformou-se, inclusive, numa súmula vinculante, a súmula vinculante número 12, proibindo definitivamente que nas escolas públicas se cobrasse a taxa de matrícula. E qual foi o cerne, qual foi o fundamento, qual foi o âmago argumentativo dessa decisão? É que o Estado é obrigado pela Constituição a garantir a educação pública, sobretudo em todos os níveis, inclusive no nível superior. Evidentemente, com tais decisões, o Supremo Tribunal Federal não está dando um cheque em branco para os magistrados do país, nem sinalizando que é possível sempre e a todo custo superar quaisquer barreiras orçamentárias ou a reserva do possível, mas diz sim que em casos pontuais, quando se trate de direitos constitucionais específicos, sobretudo aqueles relacionados à saúde, educação, ao direito fundamental à vida, é preciso sim, e é possível e até necessária a intervenção do Poder Judiciário. É claro que o Judiciário não pode fazer tábula rasa ou vistas grossas, ou mostrar-se cego ao princípio da reserva do possível. Mas a verdade é que a reserva do possível não pode ser, como dizem os doutrinadores, encarada de forma igual, semelhante, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como nos desenvolvidos. Porque nos países desenvolvidos nós temos, primeiro, uma distribuição de renda mais simétrica. Em segundo lugar, políticas públicas mais universalizadas. Em terceiro e em último lugar, nós temos controles sociais mais efetivos. A própria sociedade controla a distribuição dos recursos públicos sem ter que bater à porta do Poder Judiciário. De qualquer maneira, penso eu, e acho que isso é um certo consenso, pelo menos no estágio atual do desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência, no campo da ação do Judiciário nos direitos sociais, é preciso que essa intervenção se dê segundo 3 critérios. Em primeiro lugar, é preciso que o Judiciário esteja, no caso, garantindo um padrão social mínimo ao cidadão, e nunca um plus. O Judiciário não está aí para garantir um plus, um excesso, mas aquele mínimo existencial necessário. Em segundo lugar, que a pretensão dele não possa ser alcançada por outros meios, que a única saída, a única fórmula é o recurso ao Judiciário. Em terceiro lugar, que a necessidade a ser atendida seja inadiável. O Judiciário tem que agir sob pena de perecimento do direito. E, finalmente, que o impacto da decisão sobre o orçamento não ultrapasse os limites do razoável. Agora, no tocante ao impacto no orçamento, a razoabilidade deve ser apurada caso a caso, e o juiz pode adotar saídas criativas, como, por exemplo, a fixação de prazos mais dilatados e compatíveis com o processo de elaboração orçamentária. De qualquer maneira, agora já estou finalizando, eu entendo que nós devemos evoluir, de um modo geral, para fazer com que a intervenção do Poder Judiciário se dê a priori, não a posteriori, se dê no próprio processo de orçamentação. É o momento em que se aloca as verbas para uma determinada destinação, e essa alocação de verbas do orçamento, a meu ver, tem que ser feita de acordo com os princípios constitucionais, com a destinação que a Constituição estabelece. Esse é o momento ideal para a intervenção do Poder Judiciário. De repente, um determinado governo propõe que se utilize as verbas públicas em gastos suntuários, deixando a saúde e a educação de lado, por exemplo, ou outras obras prioritárias de caráter social. De qualquer maneira, eu observo que a chamada judicialização da vida social em todos os seus aspectos, que eu prefiro chamar de protagonismo do Poder Judiciário, pelas razões que eu enunciei, no Brasil, como diz o eminente professor Roberto Barroso, é um fato, é uma circunstância que decorre do modelo constitucional que nós adotamos. E ela não decorre
de um exercício deliberado de vontade política do judiciário de ingerir nos demais poderes, porque senão estaríamos diante daquilo que se chama ativismo judicial e que, a meu ver, é algo condenável. Talvez nós estejamos na antevéspera de um rearranjo institucional superando a tradicional teoria da tripartição do famoso Barão de Montesquieu e Labrede, elaborado no século XVIII. Mas talvez seja chegada a hora de termos uma colaboração maior, uma cooperação maior entre os poderes, sobretudo nessa era de direitos da qual nos falava Roberto Bobbio. Muito obrigado.